Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila, estou trazendo as resoluções do vestibular da UFSC. Vamos começar a prova de matemática de 2022. Questão 21, proposição número 1. Conjunto dos pontos x, y, pertencente ao conjunto dos números reais que satisfazem a equação módulo de x mais módulo de y igual a 1 é um quadrado? Para a gente resolver equação modular, quando a gente tem aqui dois módulos separados, nós podemos fazer da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai considerar que esses módulos não existem, então, que ambos os números são positivos. Então, x mais y vale 1. Agora, a gente vai considerar que apenas um deles é negativo, menos x mais y igual a 1. Nós vamos considerar que ambos são negativos, menos x menos y igual a 1. E, finalmente, considerar que apenas aqui o segundo termo ele é negativo. Então, x menos y igual a 1. Se a gente observar, a gente pode trazer essas equações como equações da reta, para a gente colocar no gráfico e observar qual que vai ser a formação ali da nossa imagem. Ele está falando que vai ser um quadrado. Então, para isso, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode isolar o y, que a gente consegue visualizar melhor cada uma das retas. Então, aqui o y, ele será, se a gente isolar o y, menos x mais 1. Aqui o nosso y será x mais 1. Se a gente isolar o y na terceira, ficará menos x menos 1. Aqui você pode fazer depois com calma. E aqui y será x menos 1. Então, a gente tem essas quatro equações da reta. Então, a primeira quando que vai acontecer? Ó, quando o meu x e meu y forem positivos, ou seja, no primeiro quadrante. Então, a gente vai desenhar a nossa reta aqui no primeiro quadrante, considerando essa reta aqui, menos x mais 1. Como é que a gente desenha a reta? A gente sabe que esse coeficiente aqui, linear, é onde toca o meu eixo y, então aqui vai ser 1, e a raiz da minha equação será o valor de x para zerar o meu y. Para zerar aqui meu y, esse valorzinho aqui tem que ser um positivo, né? Que vai ficar menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, a gente tem a nossa primeira reta, que é essa reta aqui, o nosso primeiro quadrante. Difícil desenhar uma reta aqui. Aí agora, na segunda, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui o x ele é negativo, o y é positivo, ou seja, no segundo quadrante. Aqui. Então, x mais 1, ó, ele vai continuar tocando aqui no 1. E aí, minha raiz agora, qual o valor de x para zerar essa funçãozinha, essa equaçãozinha? Será 1, menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, a gente tem aqui, ó, menos 1. Era 1 antes, né? Então, a gente vai ter, só tentar deixar na mesma proporção aqui, menos 1. Então, a gente tem a nossa segunda reta. Se a gente fizer a mesma coisa para o terceiro e para o quarto quadrante, a gente terá aqui uma reta aqui e uma reta aqui, pegando o número 1. Que ficou meio mal desenhado, mas vai ser um quadrado, tá? Porque a gente tem ali todos os lados iguais. Então, o conjunto de pontos é um quadrado e essa proposição, ela é verdadeira. Perfeito. Equação modular aí, muito importante, tá? Dei uma revisada nessa parte. Perfeito, vamos para 2. Um laboratório de análises clínicas leva 6 dias para analisar 1.600 amostras de sangue com 8 técnicos trabalhando 8 horas por dia. Em função dos desdobramentos da pandemia do Covid-19, apenas 6 técnicos estão trabalhando com a mesma produtividade e jornada de trabalho. E ele quer saber, nessas condições, o laboratório precisará de menos de 12 dias para analisar 3.000 amostras de sangue. Então, é uma questão de regra de 3 compostas, onde a gente tem várias variáveis aqui para a gente analisar. Então, vamos colocar na primeira linha aqui, então, a gente coloca o nome das variáveis, né? Então, a gente tem amostra, quantidade de técnicos, horas e dias, e vamos colocar as informações. Ele falou que a gente tem 1.600 amostras que são analisadas por 8 técnicos durante 8 horas de trabalho
E ele leva 6 dias para fazer isso. Em função dos desdobramentos, aí o que mudou? Agora a gente vai ter apenas 6 técnicos. Eles estão trabalhando com a mesma produtividade e jornada de trabalho, então eles continuam trabalhando com 8 horas. E aí aqui ele está falando que agora a gente tem esse número de dias e esse número de amostras. Então, o que eu posso colocar meu X para calcular o número de dias ou calcular o número de amostras de sangue. Também é uma opção. Então, eu posso colocar aqui, ó, que em 12 dias eu vou calcular, eu vou ter quantas amostras? Será que eu vou ter 3.000 amostras de sangue? Ou a gente também poderia colocar o 3.000 aqui e os X dias aqui. Como é que a gente resolve a equação? Equação não. Regra de 3 composta. A gente faz uma análise. Ó, onde está o nosso X? A gente vai fazer uma análise. Se eu aumentar o número de amostras, eu vou precisar de mais ou de menos técnicos? Mais técnicos. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar o número de amostras, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para analisar? Eu vou precisar de mais dias para analisar. E o número de horas eu não vou colocar na minha equação que eu vou montar, porque ele é o mesmo, então não está variando o número de horas. Então, eu vou ignorar o número de horas. Como todas são diretamente proporcionais, a gente vai montar a nossa equação da seguinte maneira, ó. 1.600 está para x, igual a 8 está para 6, vezes 6 está para 12. Se por acaso alguma das flechinhas estivesse invertidas, por exemplo, aqui no número de dias, eu teria que inverter a minha fração, ficaria 12 sobre 6, tá? E agora eu vou resolver como se fosse uma equação normal. Ó, eu posso simplificar esse 6 com esse 6. A gente ficará com 1.600 sobre x, igual a 8 sobre 12, que dá para a gente simplificar mais coisas, né? Então, ó, eu posso multiplicar cruzado aqui. Não, antes dá para a gente dividir aqui, ó, tudo por 4. Aqui a gente fica com 2, aqui fica com 3. Então, a gente terá 2x, multiplicando cruzado a 2 vezes x, igual a 3 vezes 1.600, que é 4.800. Então, meu x será de 2.400 amostras. Então, ele está dizendo aqui que em 12 dias eu vou analisar 2.400 amostras, tá? Então, na verdade, para analisar 3.000, eu vou precisar de mais dias, né? Mais de 12 dias, e não de menos de 12 dias, tá? Se eu fizesse aqui com 3.000 amostras, esse valor de dias, ele daria um número maior. Se eu não me engano, daria 15, então eu precisaria de mais dias, tá? Então, essa proposição, ela é falsa. Então, essa parte aí de regra de 3 composta é bem importante, né? Porque a regra de 3 simples, ela sempre está ali implícita nas alternativas, mas a composta, às vezes, aparece também com mais variáveis. Perfeito. Vamos para a questão alternativa 4. Ela fala o seguinte, se A igual a 3 mais raiz de 3 dividido por tananã, menos 3 menos raiz de 3 dividido por tananã, então A é maior que 11 sobre 46. Então, eu tenho que descobrir qual que é o resultado dessa nossa expressão, nossa equação. Então, a gente tem que tentar juntar tudo isso e, de alguma maneira, a gente vai conseguir cortar, talvez, esses raiz de 3 para tentar achar um valor e comparar com esse valor aqui para ver se é maior ou menor. Tá? Então, o que a gente pode observar? Sempre quando tem frações, vamos analisar os denominadores. Esses denominadores aqui, né, eles são denominadores, esse é o conjugado desse, né, quando a gente troca o sinal aqui do segundo termo. Para a gente juntar, quando a gente tem denominadores distintos, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicá-los entre si. Então, 3 raiz de 3 mais 2, que vai multiplicar 3 raiz de 3 menos 2. Então, eu vou fazer aqui, ó. A gente fez o MMC, eu vou dividir e multiplicar. Então, se eu pegar essa expressão e dividir por isso, vai sobrar 3 raiz de 3 menos 2. E agora eu vou multiplicar lá em cima.
3 raiz de 3 menos 2, que vai multiplicar 3 mais raiz de 3. Deu para entender o que eu fiz, né? Dividi e multipliquei. Como se fosse uma soma de frações normal. Ó, vou pegar esse denominador, dividir por esse termo, vai sobrar 3 raiz de 3 mais 2. E eu vou multiplicar, ó, esse menos aqui é da expressão, então eu vou multiplicar 3 raiz de 3 mais 2 vezes 3 menos raiz de 3. Muita calma nessa hora, porque tem muito sinalzinho, muita raiz de 3 aqui que dá pra gente errar. Então, faz com calma essa parte. Então, aqui, vamos fazer a distributiva, o famoso chuveirinho. 3 raiz de 3 vezes 3 dá 9 raiz de 3. 3 raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, fica 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui a gente vai ter mais 9, menos 6, menos 2 raiz de 3. Tá? Aqui a gente tem um menos da expressão, e aí, para não ter erro, vamos colocar tudo, o resultado que vai dar lá entre parênteses, para a gente não ter problema aqui com menos. Agora, a gente faz a mesma coisa, ó, 3 raiz de 3 vezes 3 dá 9 raiz de 3, menos 3 raiz de 3 vezes menos raiz de 3. A gente vai ter, então, vai ficar 9, então vai ficar menos 9. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. E aí, antes de eu copiar o denominador, eu vou resolver isso aqui, ó. Então, ficará 9 raiz de 3 mais 3 menos 2 raiz de 3. E o menos, qual que é o poder do menos? O menos é o poder de trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, ficará menos 9 raiz de 3. Aqui, menos 9 mais 6 dá menos 3. Então, vai ficar mais 3. E menos 2 raiz de 3. Menos com menos vai dar mais. Mais 2 raiz de 3. Tá? E aqui a gente consegue cortar algumas coisas. Olha que legal. 9 raiz de 3. E aqui sobrou 3 mais 3, que é 6 em cima. E agora embaixo, vamos voltar para o denominador. Isso aqui é o terceiro caso do produto notável. A gente tem uma soma de dois termos multiplicado pela diferença desses mesmos dois termos. Como é que eu resolvo isso? Eu faço o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É aquela historinha, A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer aqui, ó, o quadrado do primeiro termo. Então, vai ficar, ó, 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. Deixa eu fazer aqui no cantinho para mostrar. Ó, ficará 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 9 vezes 3 dá 27. Então, a gente vai ficar com 27 menos o quadrado do segundo termo, ó. 2 vezes 2 dá 4. E a gente chega em 6 sobre 23. Então, o resultado, a gente sabe que A vale 6 sobre 23. E aí, será que esse número é maior que 11,46avos? Olhem para o denominador. A gente tem denominadores que são interessantes, né? A gente consegue transformar essa fraçãozinha no mesmo denominador, porque aí a gente consegue comparar. Então, se eu multiplicar essa fração por 2, a gente chega em 12 sobre 46. 12 sobre 46 é maior que 11 sobre 46. Se caso a gente não tivesse essa semelhança ali de denominadores, eu poderia simplesmente dividir o numerador pelo denominador e achar o número decimal ali para que a gente consiga comparar, tá? Então, a 4, ela é verdadeira. Um pouquinho trabalhosa, mas também não era difícil. Perfeito. Vamos para a questão 8. Questão 8. Numa região do estado foi registrado um aumento de 20% no número de casos de sarampo no primeiro semestre de 2019. Já no segundo semestre do mesmo ano, houve uma redução de 20%. Logo, não houve variação no número de casos de sarampo em 2019. Então, vamos dar uma pensada aqui. Ele não me falou o número de casos, mas não tem problema. É sempre bom eu trazer um número
inteligente para a gente trabalhar. Quando a gente fala em porcentagem, o número inteligente é o número 100. Então, vamos considerar que eu tinha 100 casos de sarampo. Se eu aumentei 20% dos casos, 20% de 100 é 20. Então, eu fui para 120. E agora, se eu reduzir 20%, vai ser 20% em relação ao 120, não mais em relação ao 100. Então, eu não vou reduzir 20, eu vou reduzir 20% de 120. 20% de 120 é 24. Então, se eu vou reduzir 20%, eu vou voltar para 96, né? Menor do que 100. Então, essa aqui, na verdade, a gente nem precisaria fazer conta. Era só saber que não seria o mesmo, que o 20%, quando a gente fala em porcentagem, é sempre em relação a algum número. Como eu estou mudando a referência do meu número, então já não vai ser o mesmo, tá? Então, ela já é. Aqui está dizendo que não houve variação, né? Então, houve sim, reduziu. Perfeito. Número 16. A comissão da gincana de uma escola entregou a Maria 63 lápis, 18 borrachas e 36 canetas e informou que a aluna deveria montar vários kits iguais com o maior número possível de objetos. Todos os kits devem ter o mesmo número de lápis, canetas e borrachas. Se Maria atender às exigências da comissão, então cada kit será composto de 13 objetos. Essa é uma questão, quando a gente olha assim, é uma questão bem clássica de MDC, máximo divisor comum. Quem já está estudando aí essa parte, né, inicial aí da matemática, já deve ter se esbarrado nesse tipo de questão. Só que o que acontece? Essa era uma questão que, originalmente, o gabarito era verdadeiro e a UFSC trocou depois os recursos para falsa. Por quê? Qual que era a ideia? O que a UFSC queria aqui? Ele queria perguntar qual seria a quantidade máxima de kits iguais que eu poderia fazer com o maior número possível de objetos. Né? Então, que eu conseguisse ter em vários kits a mesma quantidade de lápis, borrachas e canetas, não a mesma quantidade entre eles, mas entre os kits. Era isso que eu imagino que a UFSC queria. Tá? Mas o português dessa questão ela ficou um pouco ambíguo e faltou alguns detalhes aqui para definir o que eles realmente queriam. Mas a gente vai resolver essa questão, eu vou resolver aqui como se fosse, como se ela tivesse bem escrita, ou seja, qual é o maior número de kits com o maior número possível de objetos ali, de quantidades iguais de lápis, borrachas e canetas. Como é que a gente faria isso aqui? Por MDC. Então, eu calcularia o MDC de 63, 18 e 36. Como é que eu faço isso? Como se fosse uma fatoração. E aí, eu vou fatorar por números primos e em ordem. Aqui, eu preciso que seja em ordem. No MMC, eu não preciso que seja em ordem, mas aqui eu preciso que seja em ordem. Ou seja, começar pelo primeiro número primo e aí 2, 3, 5 e assim por diante, tá? O número primo que divide todo mundo, a gente vai circular, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai começar com o número 2, porque a gente tem números pares. Só que o 63 não é par, então eu não vou circular o número 2. Opa, temos um número par ainda, que é o 18. Então, aqui vai virar 9. Agora sim, eu vou dividir tudo por 3. Então, eu vou colocar uma estrelinha aqui no número 3. Aqui a gente vai ter, então, 21, 3 e 3, de novo por 3, que dará 7, que dará 1, que dará 1, e daí o 7 vai ser só para o primeiro, né? Então, o MDC vai ser o produto de quem ganhou a estrelinha. Então, vai ser 9. 3 vezes 3, 9. Ou seja, se eu dividir um número aqui, todos por 9, ó, 63 por 9, a gente terá 7 lápis. 18 por 9, a gente vai ter 2 borrachas. E 36 por 9, eu terei 4 canetas. Que no total, cada kit, se eu somar aqui, terá 13 objetos. Então, eu terei 9 kits com 13 objetos. Isso era o que, que eu imagino que a questão queria, certo? Mas, por algum motivo ali do português, que não está bem explícito, essa questão aí eles tiraram ali do gabarito, tá? Então, um erro, infelizmente, aí para quem acertou a questão. Então, a 16
Tá falsa. E agora vamos fazer a 32. Números complexos, números imaginários. Gente, UFSC é um dos poucos vestibulares que cobra essa parte de números complexos. Não é difícil, parece mais difícil do que é. Tá? Então, é um assunto aí que vale muito que você se dedique, pois todo ano vai cair um item ou outro sobre números complexos. Tá? Então, aqui, falava o seguinte, a gente tem z igual a raiz de 3 mais 1, então z elevado na 7 igual a essa expressão. Qual que é a ideia aqui? A gente tem uma fórmula, que é a fórmula de Moivre, que ela nos fala que quando eu tenho um número complexo e eu quero elevar ele a um número, no caso aqui é o 7, basta eu pegar o módulo dele, elevar na n, e eu vou ter aqui a fórmula polar, deixa eu colocar assim, cosseno de θ, mais seno de θi. E aqui eu vou ter a multiplicação, esse n aqui é o mesmo que esse n, que é o mesmo que está multiplicando o meu ângulo. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou precisar passar para essa forma polar de representação dos números complexos. Como é que a gente faz para transformar na parte polar? Muito, muito tranquilo, tá, gente? Primeiro, a gente pode pensar, relembrar qual que é a ideia, né, do número complexo. A gente tem um ângulo, aqui, vou chamar de θ, e esse meu número complexo, ele vai ser representado aqui por esse segmento, que a gente vai ter um módulo que a gente vai chamar de ρ. E aqui, essa parte de cima, a gente vai chamar de parte complexa, né, a parte imaginária. Então, a gente vai chamar aqui de B e aqui de A. Então, é como se eu tivesse um triângulo, ó. Aqui o Bzinho e tudo isso aqui vale Azinho. E eu consigo achar aqui por A, B, θ e ρ, as minhas relações envolvendo seno e cosseno, tá? Então, quem é A, quem é B, quem é ρ, o que é a ideia? Sempre quando eu tenho um número complexo, ele é representado por A mais BI, ou seja, A é a parte real e B é a parte imaginária. Para eu passar, então, para a forma polar, eu posso, eu primeiro tenho que calcular o meu ρ. O ρ é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Então, o meu ρ ficará como a raiz A ao quadrado é a raiz de 3. Ficará a raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. E B quadrado é o número que está acompanhando o izinho, que vale 1. Então, vai ficar 3 mais 1. Então, o meu ρ vale raiz de 4 vale 2. Achei o meu ρ. Agora, eu preciso achar qual é o meu ângulo. Para eu achar o ângulo, vocês podem sempre lembrar, então, que o cosseno desse meu ângulo, ele vale A sobre ρ, e o seno do meu ângulo vale B sobre ρ. Vocês não precisam criar sempre aqui os eixos para lembrar. Você pode simplesmente aqui decorar é uma palavra forte, né? Mas lembra que a cosseno e seno, cosseno é o A e o seno é o B, tá? Ou, se ficar na dúvida, monta o triângulo aqui e faz por relações. Muito bem, então a gente vai tentar achar os ângulos. O ângulo, né? O mesmo ângulo. Então, o cosseno de θ será A, o A é raiz de 3, sobre o meu ρ, que é 2. E o seno do meu ângulo é o B, que vale 1, sobre 2. E agora a gente vai pensar, qual ângulo tem seno meio e cosseno raiz de 3 sobre 2? É um ângulo que a gente conhece, que é o ângulo de 30 graus. Então, 30 graus. Geralmente, quando a gente trabalha com números aqui dessa parte polar de números complexos, a gente trabalha com rad, mas também não tem problema deixar em grau, tá? Então, ou 30 graus ou π sobre 6 rad. É a mesma coisa. Então, agora eu consegui achar a forma polar desse número complexo aqui, de z. Então, eu posso dizer que z vale, ó, é como se fosse ρ, cosseno de θ, mais i seno de θ. Então, minha forma polar ficará 2 vezes o cosseno de 30 graus, ou π sobre 6, mais i vezes seno de π de 30 graus.
Isso aqui é a forma, é a mesma coisa, ó. Isso é a mesma coisa que isso. Parece muito difícil olhando assim pela primeira vez, mas se você fizer 2, 3 vezes, já vai ficar automático, tá? E aí, para eu passar, como ele quer z na 7, eu tenho essa fórmula aqui, que é a forma de Moivre, que eu multiplico, ó. Na verdade, ó, se eu quero z na 7, eu vou pegar o meu módulo, que é o ρ, elevar na 7, e eu vou multiplicar o meu ângulo por 7. Então, ficará z igual a 2 na 7, vezes o cosseno de 7 vezes 30. 7 vezes 30 é 210. Opa, já temos aqui uma expressão. O que vai faltar? Agora eu saber quanto é o seno e o cosseno de 210 graus. Então, essa parte de números complexos, ela anda junto com trigonometria, tá? Então, é sempre bom lembrar lá do nosso círculo trigonométrico. 210 graus, ele está aqui no terceiro quadrante. A gente tem aquele macetezinho do falta, passa, falta. Então, quanto eu passei de 180 graus para chegar em 210? Eu passei 30 graus. Então, ele vai ter o mesmo valorzinho do cosseno e do seno de 30 graus, só que eu tenho que analisar os sinais. No terceiro quadrante, tanto o meu cosseno quanto o meu seno, eles são negativos. Então, ficará, ó, z igual a 2 na 7, cosseno de 210. Cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, ficará menos raiz de 3 sobre 2, mais i vezes seno, vai ficar essa parte negativa. Então, vai ficar menos meio de i. E agora, será que vale isso aqui? A gente vai tentar comparar e ver, tentar chegar ali e ver se a gente consegue. E a gente vai conseguir. Ficará, ó, z igual a 2 na 7. Ambos os termos estão dividindo por 2. Então, ficará 2 na 7 sobre 2, menos raiz de 3, menos 1i. Menos 1i eu posso escrever como menos i. Tá? 2 na 7 sobre 2 é a mesma coisa que 2 na 6. Raiz de 3 menos i. O que vai acontecer aqui? Menos raiz de 3 menos i. Eu vou puxar, como ambos estão negativos, vou puxar o sinal negativo lá para frente e vou resolver 2 na 6. 2 na 6 é 64. Raiz de 3 mais i. E aí, a gente chega exatamente no que foi proposto. Então, ela vai ser verdadeira, tá? Questão aí de números complexos, tá? UFSC, muito importante. Vocês não podem ir para a prova da UFSC sem saber números complexos, certo? Então, vamos para a última, questão um pouco longa, né? Foi até 64. Então, a última, para quaisquer valores, né, de x, y e z pertencente aos reais, valem as propriedades do cancelamento, da adição e multiplicação. Ou seja, ele está nos dizendo aqui que x mais z é igual a y mais z. Se isso for verdade, então x igual a y. E ele está nos dizendo que x vezes z igual a y vezes z. Então, eu posso dizer que x é igual a y. Será que nas duas situações isso vai ser verdade? A primeira, aqui a gente pode dizer que sim, que eu posso cancelar aqui o nosso z, eu vou ter que x igual a y. Porém, na segunda situação, quando eu tenho multiplicação, eu tenho que cuidar muito com o zero, por exemplo. Porque, por exemplo, aqui, se eu tiver 2 vezes zero igual a 3 vezes zero, isso aqui é verdade, porque a gente vai ter que zero igual a zero. Só que 2 não é igual a 3. Então, isso só vai ser verdade se meu z for diferente de zero. Então, como ele não colocou essa condição, essa proposição ela vai ser falsa. Então, x igual a y desde que z seja diferente de zero. Se z for diferente de zero, eu posso cortar aqui, né, o famoso cortar, e aí eu sei que x igual a y, tá? Mas isso só vai valer se z for diferente de zero. 64, falsa. Então, para questão 21, ficamos com 32, 4 e 1. Então, a gente fica com o gabarito 32, 37.
Pessoal, muito obrigada por acompanharem o vídeo, acompanhar o canal. Não deixa de se inscrever e até o próximo vídeo. Até mais!